Transtorno de personalidade borderline, geralmente as pessoas que têm esse tipo de transtorno têm uma dificuldade de ter uma relação duradoura, tanto de amizades como amorosas. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes, nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos falar de um tema bem complexo e interessante, o transtorno de personalidade borderline. A primeira coisa que a gente tem que entender, para entender sobre um transtorno de personalidade, o que é personalidade? A personalidade seria uma singularidade mental. Seria como se fosse a essência do ser humano. Muitas fontes de estudos dizem que a personalidade é o que diferencia um indivíduo do outro. Para facilitar o entendimento, a personalidade seria aquele modo nosso de pensar, de sentir, de se comportar, o nosso modo de agir, como nós experimentamos o mundo, e está ligado às nossas características marcantes. A personalidade ela é formada por algumas características, por alguns fatores, como por exemplo, temperamento e caráter. E algumas fontes de estudos também colocam os traços de personalidade. O temperamento seria aquele fator genético. É aquilo que a gente herda, é aquilo que a gente já nasce com ele. Um exemplo bem claro aqui para a gente entender, por exemplo, quando a gente conhece um bebê. Alguns bebês são calmos, outros são mais irritados, outros são mais agitados. Isso seria o temperamento, ele já nasceu assim. E geralmente a gente herda isso dos nossos antepassados, os pais, os avós. Já o caráter seriam aquelas características que são impactadas pelo nosso meio ambiente. São as nossas experiências que nós vivemos, os nossos traumas, a cultura, os valores, tudo isso que vem do meio ambiente que impacta a nossa personalidade. Lembrando aqui uma coisa bem interessante, que o caráter que eu falo aqui não é o mesmo caráter que a gente usa usualmente. Aqui seriam as características que impactam a nossa personalidade referente ao meio ambiente, as experiências que nós vivemos. Então, para resumir, a personalidade seria um padrão de funcionamento, ou um padrão do nosso modo de pensar e sentir. Quando a gente fala padrão, quer dizer que é um modo estável, é uma essência, um jeito de pensar e experimentar o mundo que não muda, que geralmente é o mesmo jeito. Das situações que a gente acaba vivendo, se for as mesmas situações, a gente vai agir daquela mesma maneira. Um exemplo aqui bem interessante para a gente entender, por exemplo, quando a gente convive muito com uma pessoa, como os pais ou um relacionamento, a gente já meio que conhece o jeito que aquela pessoa vai agir perante alguma situação. Porque a gente acaba conhecendo a personalidade dessa pessoa. Então, personalidade seria a essência da pessoa. O jeito que essa pessoa age, o jeito que essa pessoa pensa, o jeito que essa pessoa se comporta perante a vida. Então nós podemos dizer que a personalidade tem várias dimensões importantes do ser humano, como por exemplo, uma dimensão comportamental, como esse ser humano se comporta, uma dimensão cognitiva, como esse ser humano assimila as coisas e ela faz essa associação do que está dentro dela, do mundo interior e das experiências exteriores do mundo. Também está ligada à dimensão de controle de impulsos. Muitos transtornos de personalidades, um dos principais sintomas é a alteração dos controles de impulso. Inclusive o borderline, que é o que nós vamos falar mais especificamente hoje, ele tem alteração nesse controle de impulso. E a dimensão de relacionamento interpessoal. Se a personalidade é a essência da pessoa, né, que é aquela coisa que não muda, geralmente ela é estável durante a vida, ou pelo menos até o momento que ela se forma, a personalidade, pelos livros, dizem que ela se forma mais ou menos com 18 a 20 anos. Ela tem um impacto muito grande com as nossas relações, como que a gente se relaciona com as outras pessoas. Hoje aqui eu vou falar para vocês sobre o transtorno borderline, eu vou falar mais sobre os sintomas dele e do tratamento. Porém, o transtorno de personalidade, ele é dividido em grupos. Eu estudei várias fontes de estudo, mas aqui o que eu vou mais usar vai ser o DSM-5. O DSM-5 é um manual psiquiátrico que é feito pela Associação Psiquiátrica Americana, que como se fosse um manual que os médicos, os terapeutas, os psicólogos usam para fechar os diagnósticos desses transtornos mentais. Eles dividem os transtornos de personalidade em grupos, ou como eles chamam de cluster. Cluster A, cluster B e cluster C. No grupo A, encontra-se os transtornos de personalidade ligado à excentricidade, ou aqueles indivíduos que a maioria acha mais estranho. O transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade esquizoide, o transtorno de personalidade esquizotípica. Esse é o cluster A, ou grupo A. No cluster B, ou grupo B, estão ligados os transtornos de personalidade ligados à dramaticidade, ou excesso de emoção,
ou às vezes, né, falta dela. São pacientes considerados instáveis, imprevisíveis. Aqui se encontra esse tipo de transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade antissocial. É a conhecida psicopatia ou sociopatia, né, que é um tipo de transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade borderline, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, ou transtorno de personalidade limítrofe. Por que limítrofe? A gente pode dividir os transtornos de personalidades em dois grandes grupos, os que têm neurose e os que têm psicose. Neurose e psicose seriam estruturas da personalidade patológicas. O borderline, ele não se encontra nem muito na psicose, nem muito na neurose. Ele está no limite entre esses dois. Apesar que muitos estudos dizem que ele está mais para o lado psicótico do que da neurose. Mas, geralmente, ele está nessa borda, ele está nesse limite entre a neurose e a psicose. Aqui também no cluster B se encontra o transtorno de personalidade histriônico e o transtorno de personalidade narcisista. No cluster C ou grupo B, a gente encontra aqueles tipos de transtorno de personalidade ligado mais à ansiedade e ao medo. São pacientes que são mais ansiosos ou medrosos. Aqui se encontra o transtorno de personalidade esquiva, o transtorno de personalidade dependente e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ou conhecido também como anarcástico. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os padrões encontrados no transtorno de personalidade borderline, ou sintomas. Lembrando que esses vídeos que eu faço para vocês não é para trazer para vocês a capacidade de fazer diagnóstico, nem se autodiagnosticar e nem sair daí por aí diagnosticando as pessoas, né? Esse tipo de transtorno, eles são bem complexos para se diagnosticar. Precisa de um acompanhamento longo, né? Geralmente não é em poucas consultas e tem que ter um profissional muito capacitado. O transtorno de borderline, o transtorno de personalidade borderline, é um transtorno bem complexo. Tanto que muitos médicos nem gostam de fazer o tratamento e o diagnóstico dele, porque é bem difícil mesmo, né? Então, é uma coisa bem complexa. Eu não quero que vocês saiam por aí se autodiagnosticando ou diagnosticando as outras pessoas. Outra coisa interessante para dizer, que é comum às vezes a gente ver que a gente tem alguns traços de personalidades, borderline ou outro tipo de transtorno de personalidade. Nem por isso nós temos esse transtorno, né? A gente não pode isoladamente pegar um sintoma ou um padrão de comportamento e já fechar o nosso diagnóstico. Então, os transtornos de personalidade borderline estão ligados àquelas pessoas que fazem um esforço muito grande para não ser abandonado. Eles têm um medo excessivo de ser abandonado, né? Eles têm uma emoção muito grande. Eles chegam a um certo ponto que eles colocam a outra pessoa acima dos desejos dele, do prazer dele, das coisas, né, que fazem bem para ele. Ele coloca um outro indivíduo maior do que ele mesmo. Então é aquele tipo de transtorno de personalidade que a pessoa é muito emotiva. Ele geralmente é 8 ou 80, ele não tem um equilíbrio. Ou ele ama ou ele odeia. O transtorno de personalidade borderline também, ele traz as pessoas com relações interpessoais estáveis. Exatamente por esse tipo de critério, por esse tipo de sintoma, que eles têm um excesso de emoção, ou eles amam muito ou eles odeiam. Então isso traz muito prejuízo para eles, eles acabam não tendo um equilíbrio nessa questão. Então as relações deles acabam sendo prejudicadas. O transtorno de personalidade borderline, geralmente as pessoas que têm esse tipo de transtorno têm uma dificuldade de ter uma relação duradoura, tanto de amizades como amorosas. Ele também tem uma perturbação da autoimagem. Ele se desvaloriza muito, ele tem muito uma autoestima baixa. Também tem alteração na impulsividade. Geralmente esse tipo de transtorno traz muita impulsividade. Esses pacientes são muito impulsivos. Isso traz muitos prejuízos com eles, por exemplo, com abuso de drogas, né? Com abuso de álcool e vários outros tipos de abuso, além de trazer muito conflitos. Eles são pessoas que entram muito em brigas, eles também são pessoas que acabam falando coisas que magoam muito as pessoas. Então esse tipo de sintoma, impulsividade, traz muito prejuízo para esse tipo de transtorno. Também está ligado ao transtorno de personalidade borderline, o comportamento suicida e a automutilação. Uma coisa interessante para dizer, que geralmente
é bom esperar a pessoa ter pelo menos de 18 a 20 anos para fechar o diagnóstico, porque a personalidade ela acaba de ser feita aos 18 ou 20 anos, mas nem por isso a gente já pode começar a suspeitar de adolescentes, né? De adolescentes que começam a ter já esses traços de personalidades. E um dos sintomas que a gente vê muito no transtorno de borderline, principalmente nos adolescentes, é a automutilação. Isso a gente vê bastante na prática clínica e os estudos também dizem isso. A instabilidade afetiva, ela está muito ligada ao transtorno de personalidade borderline. Por eles não ter esse equilíbrio, eles serem 8 ou 80, eles têm um prejuízo muito grande em equilibrar suas emoções. Ou eles amam ou eles odeiam, né? Então isso traz muito prejuízo e isso eles não conseguem modular muito bem. O transtorno de personalidade borderline também traz uma sensação de vazio crônico. A pessoa que tem esse tipo de transtorno, ele sente um vazio crônico, como se nada preenchesse ele, né? Uma carência muito grande. Também traz uma sensação de raiva, uma raiva muito intensa. Esse tipo de paciente pode sentir uma raiva inexplicável e oscila muito de humor também. Também pode trazer uma indução transitória paranoide, que seriam aqueles sintomas muito ligados à psicose, né? Como eu falei, o transtorno de personalidade borderline, ele é limítrofe, ele tem um pouco da neurose e um pouco da psicose, da paranoia. E é aquele tipo de sintoma paranoico quando o paciente ele tem muito ligado ao delírio, né? Se sentir perseguido, de achar que as pessoas querem sempre passar ele para trás. Então, esse tipo de paciente pode ter esse tipo de sintomas. Uma coisa interessante para dizer também, que geralmente os transtornos de personalidade, e principalmente o borderline, eles estão ligados muito a traumas infantis. São pacientes que podem ter sido abusados sexualmente na infância, pode ter tido um abandono de uma figura afetiva muito grande, ou do pai ou da mãe, né? E esses abusos também podem ser tanto sexuais quanto físicos. Uma coisa interessante de dizer é que a maioria dos transtornos de personalidades, eles são egocitônicos. O que quer dizer egocitônicos? Querem dizer que é um tipo de transtorno que as pessoas que detêm eles não veem que eles estão doentes. Eles não percebem que isso é errado ou é fora do padrão. Geralmente, eles acham que eles estão certos e que a maioria das pessoas deveriam ser como eles. Menos do borderline. No borderline, geralmente é o contrário. A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ele sofre com isso. Ele vê que ele faz muita coisa que não é certa, que está fora do padrão de normalidade, isso traz sofrimento. Mas mesmo assim ele não consegue controlar. Como o transtorno de personalidade borderline tem muito essa oscilação de humor, ela pode ser muito confundida com o transtorno afetivo bipolar. Então os médicos, quando fazem esse diagnóstico, sempre tem que tomar o cuidado de fazer esse diagnóstico diferencial. Uma coisa interessante para dizer aqui, para diferenciar os dois, que o transtorno de personalidade geralmente é uma coisa que acompanha a pessoa a vida inteira. Como é a personalidade, a essência da pessoa, geralmente a pessoa sempre foi daquele jeito. Já o transtorno afetivo bipolar geralmente começa depois de uma idade de adolescente ou jovem adulto. É um diferencial bem interessante para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Sobre o tratamento e o acompanhamento, uma coisa bem interessante, como eu falei para vocês, o transtorno de personalidade, a personalidade é como se fosse a essência da pessoa, o modo de agir. Então as medicações, geralmente, elas não são para mudar esse padrão. Elas são muito importantes, porque geralmente elas vão agir sintomaticamente. Elas vão diminuir os sintomas de irritabilidade, de oscilação de humor, os sintomas depressivos que esses pacientes podem apresentar. Mas nos estudos mostram que o que maior traz resultado para tentar mudar esse padrão de personalidade, não que a personalidade não pode ser mudada, ela pode ser mudada com algumas técnicas, mas é muito difícil. E as técnicas mais usadas para esse tipo de mudança são as psicoterapias. Psicoterapias como terapia comportamental dialética, que é um tipo de psicoterapia. A terapia comportamental, que vai tentar trazer uma melhora no comportamento. E principalmente aqui no transtorno de personalidade, as psicoterapias tentam trazer autoconhecimento para esse paciente. Para esse paciente perceba o que ele faz de errado, o que faz ele sofrer, que traz prejuízo para ele,
e tenta mudar esses padrões. No transtorno de personalidade borderline, às vezes pode ser necessárias as internações, principalmente nos casos mais graves. Alguns estudos mostram desses tipos de transtornos que mais provocam hospitalização e que os pacientes procuram emergência exatamente o transtorno de personalidade borderline. Por eles terem esse traço de impulsividade, muitas vezes eles tentam suicídio e eles têm autoagressão, né? Eles trazem muito prejuízo, muita lesão autolítica contra eles mesmos, tanto com suicídio como com automutilação, como eu já falei. Para resumir, a personalidade seria a essência da pessoa, o jeito que a pessoa age. Ela é formada pelo temperamento, pelo caráter, e alguns estudos também dizem pelos traços de personalidade. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas é importante dizer que alguns estudos mostram que também fazem parte dos traços de personalidades. Mais ou menos é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações sejam de grande valia. E é isso aí. Continue seguindo a gente, acompanhando. E a gente sempre vai tentar trazer informação de qualidade e que ajudem vocês a diminuir os preconceitos contra a saúde mental, contra esses transtornos mentais que trazem muito sofrimento aos pacientes e principalmente, né, muitas vezes as pessoas que vivem com eles. Tá bem? Fiquem com Deus. Até a próxima.